Bom dia, Igreja Batista em Vilimil. Bom dia, irmãos e amigos que nos veem através do YouTube nesta manhã. Queremos neste dia compartilhar um pouco da palavra de Deus que nos traz o estudo sobre adversidade traz maturidade. Nós queremos mencionar que a humanidade ela sempre viveu sobre adversidades. O estudo ele traz muito relacionado ao Novo Testamento, mas também quero fazer menção a muitas das adversidades que o povo de Deus passou, desde lá da sua conjectura de criação do povo escolhido. Nós podemos enxergar que a Bíblia ela fala muito claro a respeito das adversidades. E uma questão que às vezes as pessoas não têm discernimento é: cada vez que o homem se afastava de Deus, aparecia uma adversidade. Ah, mas por que isso? Será que é castigo de Deus? Não, Deus está fazendo lembrar que Ele é Deus. Está fazendo lembrar que o homem precisa de Deus. Então, em todos os momentos de aflições, momentos de angústia, momentos que vemos na história que o povo está sofrendo, padecendo por algum motivo, Deus intervém, Deus age e de alguma forma é um aprendizado para nós, mesmo depois de muitos e muitos anos, a gente estudar, ler a Bíblia e verificar que tudo isso ocorreu em algum tempo do passado. Então, a adversidade, por definição, é aquilo que traz angústia, é aquilo que traz aflição, é aquilo que faz as pessoas sofrerem. Mas em tudo isso, Deus é o nosso conforto, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E por mais que o mundo tenha passado guerras, pandemias, entre outros, nós podemos ver que aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que estão em Cristo, sofrerão, mas passarão por essas pandemias. Não menosprezando aqueles que não estão em Cristo, que não vivem de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, mas todos estão, vamos esclarecer, estamos todos no mesmo barco. Se o barco estiver naufragando, nós vamos naufragar juntos. Mas a realidade é, aqueles que acreditam na eternidade, esses padecerão, sabendo que a sua vida eterna, que a sua eternidade está nas mãos do Deus, o nosso Criador dos céus e da terra. O texto proposto para nós estudarmos nesta manhã se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Eu vou compartilhar com os irmãos para que nós assim possamos entender o texto que Paulo está descrevendo. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Então é esse o conselho que Paulo está nos dando, para que a nossa visão, que os nossos olhos não estejam visualizando o aqui e o agora, mas esteja vislumbrando a eternidade com Deus. Eu sei que muitos entes queridos nossos, devido a esse momento em que estamos atravessando, partiram. Você ficou isolado porque uma mãe, um pai, um irmão, um tio, um filho partiu. Mas não se desespere.
tenha a sua esperança no eterno, aquele que te fez, aquele que te deu o sopro de vida, porque ele é maior e ele quer sempre o melhor para você. Deus é um pai corretivo, sim, mas é um pai amoroso, é um pai que tem se preocupado com cada um de nós. Porque quando ele manda a chuva ou quando manda o sol, não é exclusivamente para uma ou outra pessoa, é para todos. Então, quando ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, não foi só por um ou por dois, mas foi por toda a humanidade que Jesus Cristo morreu. Então, por isso, a nossa esperança, a nossa fé, ela está em Cristo Jesus na eternidade, não naquilo que nós estamos enxergando neste momento, mas naquilo que Deus tem proposto, as promessas que ele falou na Bíblia, essas sim são para a eternidade. Nós devemos estar preocupados sim com a eternidade. Ah, mas o irmão não sabe o que está falando. Pô, eu perdi emprego, eu não tenho o que comer. Uma palavra lá no livro de Salmos diz que nem o lírio dos campos tinha o que se vestir, mas eles tinham a roupa mais bela. Os passarinhos não têm casa, mas têm sua alimentação, têm onde repousar. Então, tudo Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tem nos sustentado. Não se desespere nessa sua aflição, porque ela é momentânea, ela é passageira, conforme nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus. Então, precisamos entender, precisamos acreditar que aquele que nos colocou sobre essa terra é muito maior. Ele tem nos sustentado, ele tem nos guardado, ele tem nos livrado dos dias maus. Nós estamos passando e vamos chegar ao momento que tudo isso aí nós falamos, ufa, passou, acabou. Graças a Deus, nós podemos estar novamente adorando a Deus, louvando o seu nome, agradecendo, porque ele cuidou de nós, ele cuidou de cada um de vocês. E por isso nós devemos dar honra, glória e louvor a ele. Fazer como a nossa irmã Maria Beatriz, tem que ter a nossa canequinha de café da manhã ou água para ir molhando a boca. A adversidade ela é inevitável. Se nós olharmos o plano, se nós lermos profundamente a Bíblia, nós vamos encontrar pontos estratégicos ou pontos que mostram que em cada momento da história, momentos de adversidade acontecem. E eu não te digo só no momento de pandemia que nós estamos vivendo, eu não só te digo em períodos de guerras, em conflitos, nós vivemos uma adversidade temporal. Por quê? Porque em cada momento nós precisamos nos lembrar do nosso Criador. Em cada momento da nossa vida, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus vivo e quer que nós vivamos de acordo com os seus preceitos. Aí você pode até me falar, mas, irmão Celestino, perdi o emprego, não tenho que levar para dentro de casa. Muitas vezes somos colocados à prova da nossa própria fé, mas a maturidade ela vem de problemas, vem dos momentos de aflições. Nós só poderemos amadurecer diante das adversidades, diante das aflições, quando passamos por elas e atravessamos o deserto. Se nós formos ver a história, um caso muito peculiar, que eu acho que é um dos casos que eu mais vislumbro ou vejo Deus agindo na vida dessa pessoa, só que às vezes a gente acha que é
um romantismo que a Bíblia traz sobre o fato. Por exemplo, estou falando agora nesse momento sobre José, filho de Jacó. Vocês imaginam que ele era um sonhador, era um rapaz que visualizava, tinha sonhos e que nos sonhos ele se via sobre os seus irmãos. E os seus irmãos ficavam o quê? Com raiva, ficavam invejosos daquela situação do que ele estava contando. Então, um certo dia, pegaram ele, jogaram dentro de um poço e depois os venderam aos ismaelitas, que levaram para o Egito e venderam a Potifar. Agora você imagina uma pessoa sendo dessa forma tratada? Será que ele tinha a visão de Deus já naquele momento, que ele teria que passar por todo aquele sufoco, aquela adversidade, aquela aflição de ser vendido, maltratado pelos seus próprios irmãos e depois iria chegar no Egito, na casa de Potifar mais uma vez? A esposa de Potifar levanta um falso testemunho contra ele, vai parar na prisão agora, mas depois da prisão ele vai para o palácio e tem a honra, vamos estabelecer dessa forma, de governar o Egito. Passar aquele todo momento de escassez, mas também ao mesmo tempo abundância, ou abundância e depois escassez. Poder ajudar a sua família depois, mesmo sabendo que tinha sido vendido, mas ele os amava da mesma forma e ele pôde ajudar os seus parentes. Então imaginem o psique de uma pessoa que é vendida pelos seus próprios irmãos, é vendido como escravo, vai parar na prisão. Em algum momento ele imaginava ser governador do Egito? Eu creio que não. Ele creu que Deus estaria sustentando e que ele jamais se desviaria da palavra do Senhor, dos ensinamentos que ele obteve do seu pai Jacó. Então, na aflição, ele teve esperança. Nessa esperança, ele pôde contemplar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, mediante a aflições, mediante a sofrimento, Deus vai dar a tua vitória. Então, muita gente diz, eu perdi o meu emprego, aí o pai ou a mãe vê a cozinha, vê o seu celeiro desabastecido, você começa a entrar em desespero. Mas não se desespere, não se estremeça, não deixe a sua fé em Deus ser abalada, mas confie, tenha esperança no Senhor, porque Ele vai te dar aquilo que você está necessitando. Muitas vezes é coisa simples, mas porque a humanidade ela vive no pecado, muitas vezes pessoas estão afastadas do Criador. Em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Então, por causa dessas coisas, por causa desse pecado, por causa do mal que habita sobre a face da terra, nós vamos passar essas tribulações. Por isso que a tribulação, a adversidade, ela é inevitável, vai existir. Então, nós precisamos aprender a passar por esse ponto. Então, nesse ponto, a adversidade é inevitável é porque realmente ela precisa ser ou precisa acontecer para que Deus se mostre a nós, para que a nossa fé seja renovada, para que o nosso entendimento em buscá-lo seja maior. Porque muitas vezes, quando estamos comendo, bebendo, jubilando, nós esquecemos do nosso Criador. E às vezes é necessário estremecer as nossas bases para saber que Deus é Deus. Então, precisamos continuar firmes nesse proceder em direção ao alvo, Jesus Cristo, a nossa salvação. No ponto 2, diz que as adversidades
ela tem fontes diversas. O autor da revista, ele coloca vários pontos que nós podemos debater nesta manhã. E as adversidades podem ser concebidas por nós mesmos. Lembra do caso lá do profeta Jonas? O profeta Jonas, ele recebeu uma determinação do Senhor que teria que ir pregar em Nínive para que o povo de Nínive pudesse se converter, mas por causa de um problema que ele teve lá atrás, ele se rebelou contra Deus. Ele falou, não vou para outro caminho, eu vou para outro lugar. Mas Deus fez com que uma tormenta, uma tempestade acontecesse naquele momento por causa da atitude dele. A ação foi dele. Então ele estava naquele momento colhendo o que ele plantou. E outra coisa, os marinheiros que se encontravam naquele barco, eles não tinham provocado Deus. Então as adversidades podem surgir também daqueles que estão ao seu redor. Então Jonas, ele teve a sua adversidade por sua causa, e aqueles que estavam ao redor dele, os marinheiros, sofreram a adversidade por causa de Jonas. Então são dois pontos distintos que nós podemos ver isso aí. Outro é o caso que nós já falamos ali atrás agora sobre José. Se você ler o livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, você vai ver essa relação de que os irmãos proveram a adversidade para José. Então tudo isso aí você vai enxergando que Deus é Deus. E a adversidade ela tem várias fontes, a aflições, a tribulação tem várias fontes que podem provocar a adversidade na sua vida. Já falei aqui anteriormente, o teu patrão pode provocar uma adversidade na sua vida. Você no trânsito, o motorista pode provocar uma adversidade na sua vida. A tua decisão, a tua tomada de posição em determinados momentos ou em determinados assuntos na sua vida pode te trazer aflição, pode te trazer adversidade. Mas em todos esses fatos, nós precisamos crescer, nós precisamos entender qual é o jogo que estamos jogando nesse momento. O principal jogo é conhecer Deus, estabelecer a verdade na tua vida, saber que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você e que Ele te sustentará. Mesmo quando você achar que não tem ninguém para te ajudar, Ele é contigo. Ele está te sustentando. Ele está te guardando dos males que vêm sobre a tua vida. As adversidades podem surgir por ação do inimigo. Esse é um ponto que muita gente ou exagera ou subtrai demais. A subestimar e superestimar. Então nós vemos que a ação, muitas vezes, como eu falei no início, o mundo jaz no maligno, de acordo com 1 João 1,19, se não estou enganado. A ação de Satanás na vida da humanidade está terrível. Estamos passando, eu acho que muito mais do que essa própria pandemia, é a ação de Satanás na vida do humano, do ser humano. Ele está tragando filho, filhas, pai, mãe, irmãos, quando não tem conhecimento da palavra de Deus. Quando as pessoas não buscam ter conhecimento da Bíblia. Quando as pessoas não querem dar ouvido àquele pregadorzinho chato que fica lá na esquina gritando: Jesus voltará, Jesus é a salvação. Diz que é chato. Muitas vezes tem o irmão ou
ou um conhecido que diz, pô, você vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor, para enriquecer fulano. O dinheiro, como muitos dizem, é para manter a casa de Deus, o templo aberto, funcionando. Porque não é barato manter uma estrutura com bancos, ar-condicionado, internet para estar transmitindo ultimamente o culto que você assistiu. Então, quando nós pregamos dizendo que Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é a salvação na igreja ou na rua, é para você que não conhece Deus, está vivendo essa adversidade, essa tribulação, possa compreender que Ele te ama, Ele quer o melhor para você. E às vezes, como muitos dizem, às vezes não é pelo amor, mas vem pela dor. Então muitas vezes Deus vai utilizar essa forma, te chamar, te pegar pela mão no momento que você está com o coração sofrido, abatido, desanimado, derrotado, muitas vezes. Mas Ele te pega pela tua mão e te puxa do fundo do poço. Ele te dá uma novidade de vida para você. As adversidades pode ser uma ação de Deus. Mas, pô, Celestino, por quê? Como? Isso que eu acabei de falar. Na adversidade, você pode perceber que Moisés amadureceu. Moisés se tornou um grande líder. Moisés tirou o seu povo, o povo hebreu, do Egito. Caminhou com eles por 40 anos, para que eles pudessem ser provados, para que os seus corações pudessem se voltar para Deus, não para as cebolas, não para os manjares, não para os temperos lá do Egito, mas que eles pudessem voltar seu coração para o eterno. Por isso que a ação da adversidade às vezes vem de Deus, normalmente. É comum. Então, muitas vezes, quando você, pai, você, mãe, instrui o teu filho e ele desobedece e você o castiga, é uma adversidade provocada por quem? Por você. Mas por quê? Porque você quer o bem do teu filho. Para ele, é uma adversidade. Para você, é a educação que você está dando a ele, mostrando a realidade da vida. Então, ensinar, admoestar é a função do Pai. E o nosso Pai eterno, ele faz isso conosco. A cada dia, ele está nos ensinando. Esse momento que vivemos, ele está nos ensinando. Basta conhecer a palavra. Basta ler o conteúdo que está explicado na Bíblia. Porque ele nos ama. Ele tem cuidado de cada um de nós. A adversidade, ela é pedagógica. Ela ensina. Como o pai, acabei de falar, né? Esse é o nosso terceiro tópico. A adversidade é pedagógica. Ela é um professor que nos instrui da forma como nós devemos passar esses momentos. Nas nossas tribulações, nos nossos sofrimentos, nos nossos pesar. E ela mostra como devemos proceder, como devemos reagir, qual o nosso sentimento. Então, as aflições, as tribulações, os perrengues que passamos, né, é uma forma pela qual podemos tirar grandes proveitos disso aí. Ser edificado em Deus, renovar a nossa fé e sabermos, ou melhor, 2 pontos. A nossa fé precisa ser renovada. Nós não somos nada, simplesmente somos pó. O nosso fôlego de vida
está em Deus. Assim, no momento que Ele tirar, voltamos ao pó, cairemos por terra, e a terra nos absorverá como mais um componente da terra. Vamos ler o que está proposto, Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo do 5 ao 7. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira do deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, nós vemos que, às vezes, nós acreditamos, confiamos no homem, em nós mesmos, de tal forma que deixamos o Senhor, o nosso Criador, de lado. Então, nessa tribulação, quando nós enxergamos, reconhecemos que somos pó, nós estamos aprendendo a reconhecer o nosso Deus. Nós colocamos a partir daí a nossa fé, a nossa confiança, não no homem, não aquele que administra a nossa nação, não aquele que administra a nossa cidade. Agora, o que nós mais precisamos é o quê? Condições para tratar da saúde. Mas quando nós acreditamos, quando nós confiamos em Deus, por mais que não tenha nada disso aí, o Senhor, Ele sustentará. Sustentará a tua vida, sustentará a vida da tua família, de teus parentes, da tua igreja. Então, vamos aprender através dos momentos de tribulações, dos momentos de aflições, qual a forma que devemos agir ou fazer. Seja qual for o problema, a adversidade ao longo do tempo da nossa vida, nós precisamos encarar que Deus está no controle de tudo isso aí. Deus está sobre tudo isso aí. Sobre todas estas coisas, Deus está no controle. As perdas de parentes e amigos estão acontecendo neste momento. Mas confiamos em Deus. Ele sustentará. Porque quando nós perdemos um ente querido e que ele está em Cristo, a nossa confiança é que ele está indo em direção à vida eterna. Ele dorme no Senhor. E quando uma pessoa, por mais que vá deixar o vazio na sua vida, sabendo dessa graça, dessa maravilha que o Senhor propôs, nós devemos glorificar a Deus por este momento. Eu sei que a dor da perda é grande, mas precisamos acreditar que o Senhor recebeu nos seus braços aquele ente querido. Então, é momento de aprendizado quando isso acontece. Outra coisa que nós podemos aprender e entender e ter convicção disso aí. O mal existe e precisamos estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Pois Lúcifer, Satanás, ele está aí batalhando para adquirir as nossas almas. E precisamos refutar essa ação do maligno sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Ele quer realmente tragar. E quando você às vezes cria teu filho no caminho do Senhor e você está passando por uma adversidade, de repente ele falou: pô, pai, cadê teu Deus? Por que não está te ajudando? O que aconteceu?
por que meu filho está fazendo essa pergunta? Pô, eu não tenho ensinado desde o início sobre Deus e agora ele... O que está acontecendo? Precisamos estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, por isso, nesse momento, você tem que verificar o que o seu filho anda vendo, estudando, assistindo, seja na internet, seja na televisão. Por que mudou esse comportamento? Se eu dentro da minha casa tenho ensinado o caminho Jesus Cristo, porque agora ele está me interrogando, cadê teu Deus? Como é isso? Então nós precisamos, como pais, ter conhecimento e poder instruir os nossos filhos. Instruir os pequenos para que quando eles cresçam não venham se desviar do caminho do Senhor. Então, a diversidade é pedagogia ou é pedagógica, para que nós possamos aprender e a ensinar nesses momentos de aflições. Mostrar para os nossos pequenos, aqueles que estão debaixo do nosso teto, que Deus é presente. Ele está no controle. Satanás é que está cirandando em volta. E se você der brecha, ele vai entrar. Então precisamos impedir esse ponto. Nós precisamos impedir que Satanás possa tirar os nossos filhos, tirar alguém que nós gostamos, que está o nosso ente querido, da presença de Deus. E isso nós precisamos levar através da palavra para que ele possa crescer e nós também crescermos diante do Senhor. Ponto 4. A diversidade nos faz crescer. É quase como a pedagogia que nos dá conhecimento, mas é um momento em que na diversidade o nosso crescimento espiritual vai além. É nesse momento que nós podemos segurar na orla do vestido de Jesus. A nossa intimidade com Ele é mais profunda, porque nós temos ou paramos para buscar a sua face. É um momento que nós podemos nos alimentar mais da palavra de Deus. É um momento em que nós refletimos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, a adversidade, a tribulação, neste momento, ela faz com que cresçamos em direção a Deus. Então, alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Sabe onde está escrito isso? Romanos, versículo 12. Então, nós precisamos realmente estar diante da face do Senhor. A adversidade, ela vai existir. Dentro da tua casa, ao sair no portão, ao chegar no trabalho, no trânsito, ao retornar para casa, a adversidade vai estar no teu caminho. Agora, vai depender de como você vai reagir a tudo isso aí. Vai depender se essa adversidade é uma pedagogia para você ter conhecimento de Deus, se ela é uma forma com qual você vai estar mais intimamente ligado com Deus. Então, esses 4 pontos que nós tivemos nesta manhã sobre a adversidade é para que nós possamos compreender o amor de Deus para comigo e para com você. Tem um ditado popular, e não sei se é bem popular ou se as pessoas uns diz é errando que se acerta, mas muitas vezes é melhor ver os erros dos outros e não fazer os mesmos erros deles. Aí você está aprendendo melhor. Então, às vezes nós precisamos compreender os desígnios de Deus. E os desígnios de Deus está aqui, na palavra de Deus. Todo esse conteúdo aqui, nós precisamos estudar, compreender qual seja boa, agradável e vontade de Deus.
Para finalizar, algumas perguntas que a nossa revista ela nos propõe para nós pensarmos e agirmos. É interessante que, numa grande tempestade, vem tufões, vendavais, águas torrenciais, e só que depois disso vem um vento leve, sublime, é a bonança. Então, nessa tempestade que você está passando, eu estou passando, por causa dessa pandemia, saiba, a bonança está logo após isso aí. E é por isso que nós precisamos estar. Eu vou te perguntar, como você se tem preparado para os dias adversos, já que não se sabe quando eles vão acontecer? O que você está fazendo para não se afastar da presença de Deus? Qual o valor das promessas de Deus nos dias atuais? Qual a vantagem de estar em Cristo mesmo passando por tribulações? São perguntas para nós pensarmos, tomarmos atitude diante do Senhor. Então, queridos, obrigado pela atenção, por desprender seu tempo, esses quase 40 minutos que passamos nesta manhã na presença de Deus. Eu quero orar contigo, quero agradecer a Deus por mais um dia Ele ter nos concedido de podermos dormir e acordar na sua presença. Oremos nesse momento. Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome. Queremos, ó Pai amado, nesta manhã te agradecer por mais um EBD. Que esta palavra, que este ensino, ó Pai amado, possa ter a mim também feito crescer diante de ti. Que a minha intimidade contigo possa ser mais intensa e que a tua igreja, Deus, também possa buscar a tua presença. Que as adversidades do dia a dia te façam a cada um de nós crescer diante de ti e aprender mais da tua palavra, pois a nossa esperança, a nossa fé, ela está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Bendito Deus, recebe a nossa adoração, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados irmãos. Tenham todos um bom domingo na presença do nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Amém.